Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alex Rodrigues e hoje venho mais uma vez aqui trazer esclarecimento bíblico da palavra da graça pura para o seu conhecimento. Eu me chamo Alex Rodrigues e estou aqui para trazer esta palavra. Hoje, meus amados, eu venho trazer aqui um assunto que se encontra no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, né? Eu tenho feito aqui algumas lives, uma série esclarecendo quem é Satanás, diabo, inferno, né? Para o seu conhecimento, porque nas denominações religiosas são palavras que amedrontam os vossos irmãos, né? Eles pregam Satanás, diabo, inferno como uma coisa que prende vocês dentro das denominações. E aqui eu esclareço a verdade, né? Eu quero dizer para vocês que uma das maiores receitas que existe dentro das denominações é essa. Essas três é o que dá mais dinheiro que prendem vocês. Inferno, Satanás, diabo, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, vai morrer sem Deus, né? Tudo isso existe dentro das denominações. E aqui eu trago o esclarecimento para vocês terem o conhecimento e ter a veracidade dos fatos, entendeu? No capítulo 12 de Apocalipse, fala de um grande dragão vermelho e de uma mulher. Quem é o grande dragão vermelho? Os irmãos dizem logo que é o diabo, o Satanás, aquele de tridente, né? De chifre, de rabo, né? Aquele que vive atentando, né? Os vossos irmãos, né? Para cometer erros, né? Peraí, vamos por parte. Amados, é o seguinte, a leitura aqui diz assim: o livro de Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação, né? E eu vou ler esse primeiro texto aqui do Apocalipse para vocês terem uma ideia, né? Que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vêm acontecer, né? Devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Meus amados, esta palavra aqui está deixando nitidamente, que é uma revelação que Deus deu a João das coisas que aconteceram na época que Jesus estava na terra e o que vai acontecer durante o tempo que João está na terra. Porque João ficou para ser uma testemunha veloz, uma testemunha das coisas que iriam acontecer, principalmente Jesus de Nazaré. Você espera por Jesus de Nazaré? Pois eu não espero não, porque Jesus já veio. E o maior testemunho foi João, que ficou vivo até que ele viesse, sua segunda vinda. Vocês estão entendendo aí, amados? A Bíblia diz que Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importas a ti, Pedro? Segue-me. Se Jesus não veio ainda, cadê João? Cadê aquele soldado romano que transportou a lança no corpo de Jesus? Cadê Caifás? Cadê aquelas pessoas todas que Jesus disse que eles iriam ver ele no trono de Deus? Então, se João morreu, é porque Jesus já veio. Se Jesus não veio ainda, cadê João?
Né? Vocês estão entendendo? Então João ficou para testemunhar. João morreu aos 107 anos de idade, não, 96 anos de idade, no ano 107. Vocês estão entendendo aí, meus amados ouvintes, telespectadores? Então, vamos ler aqui o texto de número 12, que diz assim, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Do céu ou da terra? Da terra. Mas os vossos irmãos abençoados, eles dizem que o anjo de luz foi expulso do céu por ter se rebeliado contra Deus e consigo trouxe uma terça parte dos anjos. Na Bíblia não tem este texto de Gênesis e Apocalipse. Não existe, meus amados. É terrível um negócio desse, né? Você tem que ouvir algo que não está na Bíblia. E o que está na Bíblia, eles não pregam de verdade, né? E a sua cauda levou após si até essa parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragas o filho. Quem é o filho? Jesus de Nazaré. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Amados, aqui não se trata de um Satanás, uma criatura de tridente, de chifre, de cauda, um ser espiritual, não. Aqui está se tratando de um homem poderoso, que tinha o poder. E este homem se chamava, na Bíblia se chama Herodes. Ele era o rei de Jerusalém. Ele mandava e desmandava. Ele mandou matar todas as crianças que estavam para nascer no ventre de suas mães e as que já estavam vivas. Entendeu aí, meus amados? Então, este grande dragão aqui, vermelho, era Herodes. Mas por que dragão vermelho? E a força dele está na cauda? A força de um dragão não é na cauda? O poder do dragão não é na cauda? A força dele? Quando eu estou com raiva, eu fico vermelho. E foi isso que aconteceu com o rei Herodes. Quando soube que estava para nascer o rei dos judeus. Que história é essa? Que o rei dos judeus sou eu. Ficou enfurecido, com raiva, ficou vermelho. Mandou matar todas as crianças de 1 ano abaixo e as mulheres que estavam grávidas, para que não nascesse aquele filho que estava para nascer, o rei dos judeus, que era Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia diz aqui, nitidamente, que a mulher fugiu para o deserto, para o Egito. José levou Maria para o Egito, para que ela desse a luz lá. E ela só retornou, eles só retornaram para Jerusalém quando o rei Herodes morreu.
Não tem aqui esse negócio de um ser, uma criatura poderoso chamado Satanás, não. Aqui, o Satanás, aqui, o diabo, era Herodes, um homem. Então, somente. Vocês estão entendendo aí, meus amados? Então, eu creio que ficou nitidamente esclarecido o que está aqui falando do capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse é um livro comum, é uma história, meus amados, que aconteceu com aquele povo daquela época. Não tem outra coisa aqui não. Os irmãos dizem que Apocalipse está ainda para acontecer. Como está para acontecer? Se isso aqui está dizendo nitidamente a história de Herodes, que quando soube que estava para nascer o rei dos judeus, ele ficou enfurecido e mandou matar. Quer dizer que ainda vai acontecer isso? Se o Filho de Deus nasceu, já viveu o tempo lá, os 33 anos dele, morreu e foi, acabou-se. Ressuscitou ao terceiro dia. Meus amados, aqui é um livro histórico. Um livro escrito de todas as coisas que aconteceu naquela época. Vocês estão entendendo, meus amados ouvintes? Hoje eu estava ouvindo a rádio daqui para Mossoró, a hora da palavra, né? Que o locutor lá, o apresentador do programa, disse o Evangelho de Marcos. Marcos não tem evangelho. Marcos foi um homem comum. Um discípulo que não seguia Jesus caminhando, mas era um homem que creu em Jesus de Nazaré e se propôs a escrever a história de Jesus com pesquisas, né? Então, é o livro de Marcos, o livro histórico de Marcos. Como tem Mateus. Mateus foi um discípulo que seguia Jesus de Nazaré, andava do lado de Jesus. Então ele se propôs a escrever o que ele vivenciou com Jesus. Do mesmo jeito foi Lucas, o doutor Lucas era doutor, e se propôs de escrever um livro com pesquisas. Entendeu, meus amados ouvintes desta live? Então, fiquem aí com esse conhecimento, né, de mais uma série dessas que eu venho trazendo aqui, explicando o que esse Satanás, esse diabo não existe. Só existe para enganar os vossos amados irmãos e segurar vocês dentro das denominações religiosas, para manter, né, os seus falsos pastores a terem suas dispensas cheias, sua geladeira, seu carro novo, né? Porque quando ele tem a certeza que tem o dinheiro certo no final do mês, de tudo que vocês ganham, 10%, ele compra um carro zero, pega aquele carnezinho e todo mês tem o dinheiro certo para ele pagar. E vocês, estão andando de quê? Estão entendendo, meus amados ouvintes? É isso. Então, somente. Agora, eu quero aqui mudar um pouco do assunto e explicar um pouco do que aconteceu domingo próximo passado, né? Uma falsa caminhada, né? Daquele deputado, que eu não quero citar o nome dele, que eu tenho até, né, pavor disso. Mas eu vou explicar aqui algo, né? Tão somente. Que aconteceu. Durante uma semana, uma falsa caminhada, que ele caminhava 100 metros e depois tinha um carro de luxo para levar ele, né? Mas eu vou dizer o nome dele, né? Que vocês sabem já. Nicolas Ferreira, né? Aquele terrível deputado que está por trás de muitas falcatruas no nosso país, mas ele vai pagar. Ele vai pagar.
Até agora descobriu que ele é homossexual. Eu não tenho nada contra os homossexuais. Tenho muitos amigos que eu quero bem. Estou me referindo que ele fica por trás, né? Ele disse que é de uma igreja lá. Que até o namorado dele parece que é o pastor. Aí, já se espalhando aí. Então ele fez essa caminhada falsa. E muitos dos... Não sei nem como é que eu devo usar essa palavra, das pessoas enganadas, né? Caminhando com ele, algumas pessoas sofreram a descarga de um raio desceu do céu, de céu abaixo, e atingiu quase 100 pessoas, por negligência deste deputado. Mas o debate foi que Deus está por trás disso. Eu vou explicar aqui bem direitinho. Todas as coisas que acontecem foi confeccionado desse tipo aí, raios, trovões, né? Relâmpagos. Foi Deus que criou. Então o que é que acontece? Todas as coisas estão predestinadas todos na Terra. Todos nós temos um destino que está traçado e que ninguém muda, ninguém sai. Então, cada vida tem o seu destino traçado. Ninguém foge dele, não. Se não acontece, é porque não estava traçado a acontecer. Se aconteceu, é porque estava traçado desde o princípio de todas as coisas. Então, a força da natureza, porque a Bíblia diz que todo o poder de Deus é espiritual. O nosso espírito que Deus nos deu, ninguém toca. Agora a carne paga. Porque está traçado, está predestinado a acontecer o que acontece. Entendeu? Ah, foi castigo de Deus. Castigo de Deus não. Algo que você cometeu e que estava traçado você pagar de alguma forma. E foi o que aconteceu. No momento que o raio foi disparado de cima para baixo, foi o momento que aquelas pessoas estavam destinadas a estar ali, por suas escolhas más. E ninguém escapa. Quando se diz das mãos de Deus, porque Deus, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 39, 32, que Deus mata, Deus faz viver. Deus bota a ferida e Ele cura. Todas essas coisas estão no livro da Torá, livro da lei e os profetas. Então, da cruz para trás, Deus fazia o que Ele queria com o homem, Ele tratava com o homem. Mas da cruz para frente, é nós que buscamos pagar os nossos erros. Porque os erros de quem cometeu antes da cruz, na lei de Moisés, Jesus de Nazaré pagou na cruz do Calvário. Ali acabou-se a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus acabou ali na cruz com seu Filho. Não existe mais. Só existe mesmo a expressão de linguagem. Que muitos dizem misericórdia. Misericórdia, Deus, não. Esqueça isso. A misericórdia de Deus acabou
na cruz com o seu filho. Então, cada um procure a viver bem, para que termine pelo menos seus dias da carne bem. Caso contrário, vai pagar. Está predestinado a você pagar de alguma forma. Você, pessoa, você, eu e todos. Ok? Então, tem muitos textos bíblicos que falam que Deus mandou o raio de cima a baixo. A família de Jó morreu todinha, só escapou Jó. Capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler esse texto para vocês. Jó. Capítulo 1, versículo 16. Está escrito aqui nesse livro, ó. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços. E só eu, Jó, escapei para trazer-te a nova. Vocês estão vendo aí, meus amados ouvintes? Que só escapou Jó. Os filhos de Jó morreram todos. Esposa, servos. Quem são os servos? Eram os funcionários, trabalhadores de Jó. Vacas, ovelhas, os animais de Jó. Só escapou Jó. Isso aqui é um texto, mas tem em Samuel, tem em Reis, tem em Deuteronômio, tem vários livros. Ok? Obrigado pela audiência e pela paciência. E até o nosso próximo encontro aqui na TV Oeste Vale com a palavra da graça pura. Esclarecimento bíblico para o seu conhecimento. Eu quero aqui deixar, para terminar, uma mensagem. Você que é professor das redes municipais, estadual, federal, procure levar a verdade para suas escolas bíblicas onde você se congrega. Pesquise, busque a verdade das palavras. A palavra inferno, Jesus nunca falou de inferno. A palavra inferno, o apóstolo Paulo nunca falou. Nunca falou de diabo, de Satanás. Sempre eles falaram da palavra original. Satanás, no grego, é adversário no português para nós. Satã ou Satanã era quem era adversário de Deus. Diabo, opositor. Aquele que era opositor às coisas de Deus. Inferno é cova, 7 palmos para onde todos nós vamos. Sepultura. Vocês estão entendendo, meus amados? Procure ensinar a verdade aos vossos irmãozinhos, as crianças que estão dentro de uma denominação, aprendendo as coisas erradas. Você, professor de rede de escola municipal, estadual, federal, estudem, pesquisem, para não levar errado para as pessoas. Ok? Eu me chamo Alex Rodrigues e estou aqui sempre trazer esclarecimento bíblico. Até o nosso próximo encontro.